Bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão neste dia? Não é? Estamos começando por causa da graça do Senhor. É verdade. Nós acordamos hoje porque o Senhor permitiu, porque foi da sua vontade, porque o Senhor quer que você passe esse dia na presença dEle e possa resistir e vencer as dificuldades que vierem no seu caminho. Sim, o Senhor é a nossa força, vem dEle o nosso poder. É evidente que nós cristãos dependemos do Senhor em tudo que nós vamos fazer e colocamos nele toda a nossa fé e confiança. Sim, existem situações adversas, problemas familiares, situações de relacionamento, mas eu quero que você entenda, ao invés de esperar dos outros, coloque você a sua confiança no Senhor. E nós continuamos aqui, estudando sobre a igreja nesse tempo, tendo esse breve momento para refletir um pouco como é que tem sido a nossa vida, né, eclesiástica lá na igreja, como é que nós temos vivido nesse tempo que inclusive as reuniões estão sendo limitadas, as pessoas não estão podendo se encontrar, ou se encontram um pouquinho, mas enfim, a igreja perdeu o seu efeito, a igreja não tem mais efeito nas nossas vidas, na vida do cristão? É evidente que não. Nós é que precisamos nos posicionar através da fé, nos dispondo diante do Senhor e buscando as estratégias do Espírito Santo para que se fortaleça ainda mais a nossa comunhão e a vida realmente como cristãos, firmados nas doutrinas dos apóstolos, não é? Que foram trazidas para a igreja, para que a igreja firmasse nelas a sua base e crescesse realmente segundo o propósito do Senhor. E nós vemos aqui uma passagem muito interessante sobre Filipe e o eunuco, não é? Aqui nós encontramos esse texto no livro de Atos, no capítulo 8, do verso 26 até o verso 40. Está escrito: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Filipe explica a palavra para o eunuco e mais para frente, então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, né? Chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe veio a se achar em Azoto, e passando ele além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então nós vemos aqui uma passagem muito linda, não é? Que reflete bastante aquele primeiro sentimento dos líderes da igreja nesse momento. Lembra que Filipe foi um daqueles diáconos escolhidos, né? E ungidos, e para que eles estivessem realmente ali dando assistência à igreja. Mas Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, fervoroso e piedoso, que realmente glorificava o nome de Cristo e queria servir ao Senhor. E foi usado poderosamente. Veja que por ordem do Espírito Santo, né? Porque você viu no verso 26 dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém. Está escrito: ele se levantou e foi. Então aqui nós vemos uma característica de um cristão cheio do Espírito Santo. Qual é? Obediência. Ele não estava falando: não, depois eu vou, mas agora não dá, eu tenho coisa para fazer, mas eu tenho muitos compromissos, mas eu estou tão atarefado, minha vida é uma loucura, nossa, mas primeiro, eu tenho que dar prioridade para minha família.
Filipe se dispôs e obedeceu, e foi. Então, nesse caminho, nesse lugar, ele encontra um eunuco, né? Um oficial de Candace, a rainha dos etíopes, não é? E esse homem tinha ido adorar em Jerusalém. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Só que, é claro, ele não estava entendendo nada. Então Filipe vai, corre atrás desse carro, vê que esse homem está lá lendo o livro, chega perto dele e pergunta: você entende o que você está lendo? Compreendes o que você está lendo? Qual foi a resposta do eunuco? Como eu vou entender se se eu não tenho ninguém para me explicar? Então aqui a gente vê também algo muito importante na fé, na igreja, que é justamente isso, de explicar a palavra. Qualquer pessoa que se aproxime da igreja de Cristo, ela recebe orientação bíblica, não é orientação pessoal, não é orientação filosófica, não é orientação social, não é orientação de prazeres, não é orientação de prosperidade carnal ou de vaidades ou orgulhos, mas o que ela recebe? Ela recebe orientação sobre Cristo. Porque o que foi que realmente Filipe explicou a ele? Ele estava lendo justamente uma passagem de Isaías que falava sobre Jesus. E Filipe explicou sobre aquela passagem, que se tratava de Cristo Salvador. Então aquele homem, aquele eunuco, confessa que ele crê que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, ele se dispõe para ser batizado. O que me impede de ser batizado? Veja que coisa maravilhosa, quando a palavra de Deus é explicada, quando a pessoa recebe a palavra de Deus também, como sem resistência, ou dúvida, ou religiosidade, ou incredulidade, ou seja lá o que for. Como é importante nós levarmos a palavra. Não é levar os meus conceitos, os meus valores, mas levar a palavra. É a palavra que lava, que limpa, que pode realmente salvar uma pessoa. Veja só. Então ele pergunta: se você crê de todo o seu coração? E é obviamente que ele disse: sim, eu creio. Portanto, esse é um tempo importante para nós estarmos avaliando como a igreja tem andado, no que ela se tornou. Se estas coisas têm acontecido ou se os interesses, não é, humanos, pessoais, têm se sobreposto a toda a simplicidade da pregação do evangelho. Então, ele foi batizado e a Bíblia diz que ele seguiu o seu caminho cheio do quê? De júbilo. A pessoa que encontra Jesus enche o seu coração de alegria, pois ela foi salva, perdoada, lavada e remida. Então a alegria de Cristo no coração de um cristão é tudo. É realmente aquilo que nos dá a força para sobreviver e vencermos as dificuldades. Talvez você já tenha perdido um pouco desse sentimento. Portanto, volte hoje e pondere nisso, para que você possa seguir o teu caminho igual esse eunuco aqui, cheio de júbilo, de alegria, por causa de Cristo agindo na sua vida. E a palavra diz também que Filipe foi arrebatado e foi pregar em outros lugares, né, da Cesareia, pregando o evangelho. Esse era o início da igreja, a pregação de Cristo. Cristo é o objetivo da igreja, deve ser o foco da igreja, deve ser aquilo que é realmente falado entre os irmãos, e todos devem se alegrar com essa mensagem, a mensagem de Cristo. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.